Fala aí, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o atributo ZIndex e como utilizar ele em CSS e HTML. Então eu vou começar criando uma pasta aqui, vou chamar de ZIndex, vou abrir ela no Atom, que é o meu programa para estar criando os meus códigos HTML e CSS. Vou criar um arquivo aqui, vou chamar de index.html, vou criar um template HTML, né? Aqui tem o meu corpo do HTML, o head e o body. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Eu vou abrir esse arquivo no Chrome. Beleza, já abriu aqui. Voltando então no Atom, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma div. Essa div vai ser o meu container. Ele vai conter 3 itens. Eu vou criar aqui logo um link. Vou colocar o meu arquivo style.css. Vou criar aqui então um arquivo styles.css. Deixa eu mudar aqui o nome, styles. Beleza, já temos aqui. Então, container, ele vai ter o que? Ele vai ter um tamanho de 600 px e uma altura de 600 px também. Vou colocar aqui um background nele. 2, 3, 4, 5, 6. Só para a gente ver mais ou menos. Voltando aqui. Beleza, já tenho ele. Vou colocar ele então com margem 0 e alto para centralizar ele no nossa página. Beleza, já temos aqui. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, um asterisco, margem 0, padding 0. Só para a gente resetar o nosso código aqui. Tranquilo. Agora que nós já temos nosso container, eu vou criar então os nossos elementos. Eu vim aqui, vou criar uma div, vou colocar na mesma linha, vou chamá-la de box, vou criar então mais 3 elementos, 1, 2, 3. Aqui vai ser green, red e blue. Cada item vai ter um background com a sua respectiva cor. Então vamos lá, o box, ele vai ter o que? Um position, absolute, um tamanho 200 px, altura 200 px. Beleza, agora é o seguinte, eu tenho green, red e blue. Aqui no container esqueci de colocar um position relative, já que eu vou ter 3 itens com posição absoluta, então o container que contém eles tem que ter a posição relativa. Então eu tenho aqui o green, background green, red, background red e blue, background blue. Beleza, vamos vir aqui então no Chrome, atualizei, já tenho aqui, mas só que o que acontece? Como estão com posição absoluta, está um por cima do outro. Esse é o comportamento padrão mesmo. Então o meu container cinza tem a posição relativa. Se eu tirar essa posição relativa, vamos fazer só um teste aqui, ó. Tirei. Aparentemente não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o nosso container está aqui e os itens estão dentro do container. Mas só que se eu fizesse o seguinte, se eu viesse aqui, por exemplo, no green e colocasse ele com left 0, o que ia acontecer? Ele ia vir para cá, ele ia sair de dentro do meu container. Então, se eu voltar aqui com position relative, ele continua aqui dentro do meu container, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os meus boxes e vou centralizar eles aqui dentro do meu container. Então eu vou fazer ele com left 50% e com top 50%. Voltando aqui, beleza? Vou tirar o meu left do green. Aí, beleza, eles já estão aqui. Vamos fazer agora, vamos empurrar eles para o centro. Então é o seguinte, o meu box vai ter uma margem
Vamos colocar aqui. Top vai ser o quê? Vai ser metade do tamanho dele, então menos 100px. E left, metade do tamanho dele, menos 100px. Voltando, beleza? Já temos nossos boxes aqui centralizados. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o meu box azul para um lado, o vermelho para o outro e o verde para o outro, para ficar um por cima do outro, para a gente conseguir ver eles. Então, aqui no green, eu vou colocar ele com margem left de, ali está menos 100, eu vou colocar então menos 150px. O red eu vou colocar ele com margem top de menos 150px. E no blue eu vou colocar ele com margem left de 50px. Vamos fazer um teste para ver o que vai acontecer. Beleza, já temos elementos aqui, um por cima do outro, consigo ver. Eu vou jogar o meu vermelho, aqui red, um pouquinho mais para cima, só para a gente ter um espaçamento maior. Beleza, já temos aqui o nosso vermelho, o verde e o azul. O que acontece? Eles estão, se nós olharmos aqui, um por cima do outro. Então temos o verde, o vermelho e o azul. Se nós viermos aqui no nosso HTML, nós temos aqui o verde, o vermelho e o azul. Se eu pegasse o azul e jogasse primeiro, o que ia acontecer? Ele ia sair. Por quê? Como eles estão em posição absoluta, o item que está mais no começo aqui, o que for o primeiro, ele é sempre o primeiro que vai ficar por baixo de todo mundo. Mas aí tem um problema, né? Sempre que eu quiser colocar um elemento na parte de cima do outro, um elemento sobre o outro, eu vou ter que ficar mudando aqui as posições. Na verdade, não. A gente tem um atributo no CSS que faz com que a gente consiga manipular o Z, né? a posição Z dos nossos elementos. Então aqui, se eu vier no meu blue, por exemplo, deixa eu voltar aqui. O meu blue está por baixo do vermelho. Então eu vou vir aqui e vou colocar um z-index 3, por exemplo. Viu? O z-index fez com que ele subisse. Agora, se eu quisesse que o vermelho ficasse por baixo, z-index 1. Vamos lá, ele está aqui. Agora, o meu green, eu vou colocar z-index 2. Beleza, vermelho, verde e azul. Vamos fazer o seguinte agora, o azul ele está muito para a direita, vamos colocar ele com 0, para ver como vai ficar. Beleza, agora aqui temos o vermelho, o verde e o azul. E se eu quisesse pegar o verde e jogar para cima de todo mundo? Eu aumentaria o z-index dele. Agora ele está por cima. Vamos voltar aqui. Beleza, então o z-index ele faz isso, ele muda a profundidade dos nossos elementos. Então aqui eu tenho o vermelho, o verde e o azul. Eu poderia ter uma imagem aqui e se eu quisesse colocar ela por cima ou por baixo de um texto, alguma coisa do tipo, eu usaria então o z-index. Voltando aqui então, nós temos aqui sempre um elemento que vai ter a posição relativa, que vai ter todo mundo. Temos o nosso item com posição absoluta e a partir dele nós podemos mudar o z-index. Lembrando que o z-index só pode ser aplicado se o elemento for position, absolute ou relativa. Se for estática, a gente não consegue. Então, para a gente comprovar que a posição estática, que é a posição default, quando a gente cria um elemento, não funciona com o z-index não funciona com ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma div, vou chamar de item e vou colocar, não, vou deixar só item mesmo. Beleza. Vindo aqui no meu CSS, eu vou criar um estilo para ela, vou colocar com tamanho 200px, altura 200px, background eu vou colocar black. Vamos ver aqui se apareceu. Beleza, já temos aqui. O que eu vou fazer agora? Como se eu olhar aqui, ele está por cima, ó, por cima do meu elemento verde. Então, deixa eu ver o seguinte. Se eu pegar ele e colocar como primeiro elemento, não aconteceu nada aqui. Porque, na verdade, ele está na linha aqui. Eu vou aumentar o tamanho dele, eu vou colocar 200 e... vou colocar 300.
300, 300. Voltando, beleza. Ele está aqui, ó, como o primeiro item. Então, ele está atrás de todo mundo. Se eu fizesse o seguinte, colocasse ele aqui na frente, viu que não mudou nada. Por quê? Porque os meus elementos aqui, eles têm um z-index maior do que o elemento preto. Então, se eu fizesse no meu item, eu quero jogar ele para cima, eu vou vir aqui, vou jogar um z-index, vou colocar 100, por exemplo. Salvei, vou atualizar, dá para ver aqui que não mudou o z-index dele. Por quê? Porque o z-index não é aplicado quando o elemento tem a posição estática. Se eu viesse aqui então e colocasse um position relative, por exemplo, ele mudaria, viu? Então assim a gente termina essa aula sobre z-index.